Uma boa noite a todos os irmãos. Que a bênção e a graça de Deus nos acompanhe em nossa vida, especialmente quando vamos falar com Deus, vamos ouvir a sua santa palavra. Que Deus possa nos dar o seu Espírito Santo para que possamos entender o que Ele quer de cada um de nós. O pensamento que nós vamos estudar essa noite é sobre João Batista. João Batista, nós sabemos, nós falamos muito sobre João, nós estudamos muito sobre João Batista. Né? Na realidade, ele é um esteio muito grande entre nós, que conhecemos a vida de João Batista e temos que copiá-los ainda, as suas virtudes. Mas João Batista foi um homem muito especial para Deus. Né? De todos os profetas, ele foi o último profeta de Deus que ligou aos profetas até chegar na pessoa de Cristo. Então, de Malaquias até João, tem um espaço de quase 400 anos sem profeta. E ali apareceu João Batista. A vida e a trajetória desse servo de Deus é muito interessante, né? Então, o irmão leu aí no Evangelho de Lucas, um texto bem familiar, bem conhecido, esse texto nos fala, né? Que irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 17. Então, o anjo Gabriel chegou e disse para o seu pai, Zacarias, sua mãe, que ia nascer o filho dele, né? Ele vinha com poder, prudência, ele ia preparar o caminho para o Senhor, para que o povo estivesse apercebido da sua situação religiosa, né? E se preparasse para aceitar Cristo. E ele disse que aquele que havia de vir era muito mais poderoso do que ele. Nós somos cientes de que João, ele era um homem muito poderoso. João Batista, ele repreendia sacerdotes, fariseus, reis, chamava a atenção de todos os homens. E é inevitável que João Batista, o ministério dele, ele era reconhecido. Né? E João, aqui na sequência, no capítulo 3 de Lucas, né, vem falando, e ele percorria toda a circunvizinha do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Lucas 3, verso 3. O verso 7 diz, João dizia, pois, à multidão que saía para ser batizado por ele, raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira vindoura. Então, era algo muito, muito forte de chamar as pessoas de raça de víbora. Isso, raça de víboras, chamava de cobras. Pessoas que diziam ser religiosos, mas a conduta era uma conduta incoerente com a fé judaica. E assim João dizia, produzir, pois, fruto digno de arrependimento, verso 8, e não começar a dizer vós mesmo, temo por pai Abraão, porque eu vos digo que até desta pedra Deus pode suscitar filho de Abraão. Então, João Batista, ele tinha essa característica. Aqui no verso 16, eu estou no capítulo 3 de Lucas. Respondeu João a todos, dizendo, em verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar a correia da alpaca. E ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, se João era um profeta poderoso, reconhecido, os irmãos imaginam o que ele estava anunciando. Ele estava anunciando alguém muito mais poderoso do que ele. João Batista, aqui no Evangelho de São João, irmãos, existia uma indagação a respeito do seu ministério. Alguns diziam que tipo de profeta ele era. São João, capítulo 1, aqui, o verso 20. Diz aqui, 19 e 20. São João, 19 até o 20.
A este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém, sacerdote levita, para lhe perguntar: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhes perguntaram: pois que és tu Elias? Respondeu ele: não, não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram, pois, quem és? Para que podemos dar resposta ao que nos enviaram e que dizeis de ti mesmo. Então perguntaram: o que é que você é? Você é o Cristo? Não. Você é Elias? Não. Você é profeta? Não. Qual foi a sua resposta? A resposta de Elias, ele citou Isaías 40, verso 1, 2 e 3, que diz aqui, São João 1, 23, respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Simplesmente, ele nem se sobressaía em títulos. Por quê? Porque o anjo disse, a profecia já dizia que ele ia ser a voz do que clama no deserto. Então, João Batista, ele surgiu no cenário político muito violento, ele surgiu numa ocasião dificílima, tanto político como religioso, e João veio ali anunciar nada mais, nada menos de que a volta de Cristo, né? Anunciar a vinda do Messias prometido desde Adão. Então, ele não tinha receio do que ele era. Há um pensamento aqui, Lucas, voltando para Lucas, capítulo 6, ainda falando a respeito dele. Então, Marcos, né? Eu quero ler aqui Marcos. Quando João Batista pregou e encarou o grande rei Herodes apreciava João Batista, mas por causa da sua franqueza, por causa da sua mensagem direta, sem rodeio, né? 6 de Marcos 17. Porquanto o próprio Herodes mandara prender João e o encerraram, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodes lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava em segurança. E ao ouvi-lo, ficava muito perplexo, contudo, de boa vontade o escutava. Então, aqui, esse episódio é um episódio muito bem conhecido. Aquele rei, Herodes, ele se afeiçoou com a cunhada, né? Se afeiçoou até com a sobrinha dele, né? E a franqueza a disposição de João Batista com referente ao segundo casamento, ao segundo matrimônio, ele repreendeu esse rei. E esse rei fez o quê? Né? Mandou prender João Batista. Na sequência do pensamento, está todo o episódio. Foi daqui, que na realidade João concluiu a sua vida. Foi lá na masmorra, lá preso, onde João ficou por um espaço de 30 dias, 40 dias. A história diz que 30 dias. E João, nesse momento, irmãos, é aí onde eu quero chegar. João era um homem destemido, corajoso, enfrentava sacerdote, enfrentava sumo sacerdote, enfrentava reis. Herodes era um rei maligno, ímpio e assassino. Então ele enfrentou para dizer uma verdade, que ele não podia efetuar um casamento estando o outro marido, o seu próprio irmão, ainda vivo. Então, a mensagem de João não era uma mensagem
para acalentar a situação, acalentar uma circunstância de qualquer pessoa. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. E por essa franqueza dele, né? por essa coragem que ele teve, isso lhe custou a sua vida. Na sequência aqui do capítulo, diz que houve uma festa do seu aniversário, a moça dançou, ele fez um juramento para a moça e ela lhe pediu a cabeça de João. Mas antes de João ser decapitado, eu quero ler aqui a solidão de João Batista. O que ocorreu com João antes dele ser decapitado? Voltamos para Lucas 7, 18 em diante. Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas as coisas. João, chamando os dois deles, enviou ao Senhor para perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou a muitos de doenças, de moléstia e de espírito maligno, e deu vista a muitos cegos. Então lhe respondeu: ide, contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Os irmãos vê a situação de como João ficou no cárcere. Ele estava ali preso, ele estava ali sozinho naquela masmorra, naquela cadeia. E aí surgiu na mente de João algo duvidoso. Ele chamou dois de seus discípulos e disse: olha, ide lá e perguntai se ele, na realidade, é o Cristo ou vamos esperar outro. Irmão, João é um ser humano como qualquer um de nós. Né? Suas dúvidas, suas incertezas. Né? Quando os seus discípulos chegaram com Cristo, Jesus, ele não respondeu nada. Qual foi a ação de Cristo? Diz que imediatamente Jesus começou a curar os doentes. Né? Jesus começou a fazer milagres, ressuscitar mortos. Vocês vão e falam para ele lá. Falam para ele lá tudo que vocês têm visto e ouvido o que eu tenho feito. Então, para João Batista, né, preso, sozinho naquela cadeia, né, o diabo trabalhou com João para levar João a duvidar, para levar João a duvidar do próprio Cristo. João, ele tinha tanta certeza que Jesus era o Messias prometido, que no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, ele confirmou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no batismo de Cristo, ele ouviu a voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprais. Então não tinha dúvida de saber se Cristo era o prometido, se Cristo, na realidade, era o Messias. Mas ele estava como? Estava preso, diz a palavra de Deus aqui, estava preso, encerrado. Quando os discípulos chegaram e anunciaram para ele tudo o que tinha visto e ouvido, ele se reanimou. Ele tomou alento na sua vida. Porque João, irmãos, João era o homem desde o ventre de Isabel. Apenas inspirada, diz, o anjo Gabriel disse: o que está em ti vai ser cheio do Espírito Santo. João não era um homem vazio do Espírito Santo. João era um homem cheio do Espírito Santo. Mas nesse particular aqui, ele ficou
querendo, na realidade, ter uma certeza de que Cristo era o Messias prometido. Então, é nessa circunstância, né? é nessa, podemos dizer assim, né? Nesse aperto, nessa perseguição, onde o diabo tira proveito. Você tirou proveito de João Batista, que foi um homem profetizado há 700 anos antes de Cristo. Você tirou proveito de João, que João, o livro desejado de todas as nações, diz que João ele percebia até a aproximação de Satanás. Ele percebia quando o diabo estava querendo levá-lo a uma tentação. Se Satanás levou João a essa situação, imaginamos nós. Imaginamos nós quando estivermos numa situação difícil, né? Quando estivermos num aperto, numa cama, quando estivermos numa situação precária. Será que nós vamos nos lembrar de Deus? Será que vamos nos esquecer de Deus? Isso que confirmou João, né? Confortou João. Então, Cristo disse, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Então, bem-aventurado é aquele que tem fé na pessoa de Cristo, mesmo estando preso, mesmo estando em situações mais difíceis da vida. Mas aqui vemos aqui que a solidão desse homem foi preenchida. E logo em seguida, né, veio lá o algoz, tirou a cabeça do profeta, seus discípulos foram lá, pegaram o seu corpo e enterraram o profeta de Deus. Então, a profecia dos últimos dias, ela muito nos assemelha ao espírito e à virtude de Elias e João Batista. Os dois têm algo muito similar. Primeiro que Elias também tinha aquela roupa, né? aquela roupa de pele de camelo. João Batista também tinha o mesmo procedimento. Elias anunciava a idolatria. João Batista anunciava o arrependimento, a conversão. Então, não existe arrependimento sem ter uma conversão. Não existe batismo sem ter um procedimento de arrependimento e de fé na pessoa de Cristo. Então, João Batista, nós temos essa singularidade, essa semelhança. Né? Então, João anunciou a primeira vinda de Cristo. Nós também anunciamos a vinda de Cristo, não em glória, mas anunciamos Cristo vindo ao caso de cada um. E onde está isso na Bíblia? Está em vários versículos da Bíblia. Vigiai, orai. Pode ser amanhã, pode ser à tarde, pode ser ao cantar do galo. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa característica. E assim temos que ter a disposição que tinha este homem, a pessoa do Espírito Santo, para que possamos vencer. Há um pensamento, diz aqui, mesmo escrito, página 154, vou ler só um trecho. João está familiarizado com o fato de que ele estava prestes a casar com a mulher de seu irmão, estando o marido ainda vivo. Finalmente declarou a Herodes que não era lícito. Não era lícito possuir a mulher de seu irmão. Diz ainda, e por sua influência, casou-se com a esposa do seu irmão, e por sua influência apoderou-se de João, aprisionando, com propósito, porém, de libertá-lo. Enquanto confinado na prisão, João ouviu, por intermédio de seu discípulo, a respeito das poderosas obras de Cristo. Ele não podia ouvir suas graciosas palavras, mas os discípulos informaram e confortaram com que ouviam. Logo foi decapitado por influência da esposa de Herodes. Aqui embaixo diz no 155, João viera no espírito e virtude de Elias para proclamar o primeiro advento de Cristo. Representa os que sairiam no espírito
juventude de Elias, para anunciar o dia da ira e o segundo advento de Cristo. Então, antes do Senhor, né, aparecer com poder e grande glória, nós anunciamos, sim, nós anunciamos a volta de Cristo, né, aos nossos casos, no santuário celestial. Quando o Senhor vier com poder e grande glória, ele não vem para julgar ninguém. Jesus vem para dar o galadão. Está no Apocalipse 22, 11. Assim como João, né, ele anunciava as verdades com relação ao arrependimento, à conversão, mesma coisa, são representantes de Cristo nos últimos dias. Agora, quando ficarmos sozinhos, quando estivermos sem ninguém, quando tudo parece ser proibitivo, Deus há de nos abandonar, como no caso de João Batista? De maneira nenhuma. João foi confortado, João foi consolado com as obras de Cristo, porque ele sabia que Cristo ia operar curas e milagres. Eu quero ler um texto aqui que diz assim, esse aqui é o evento final. Povo de Deus, alguns em cela das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas. Pleiteia ainda a proteção divina, enquanto, por toda parte, grupo de homens armados, instigados pelas hortes de anjos maus, vocês estão preparados para a obra da morte, com brado de triunfo, zombaria e imprecaução. Multidão de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negro, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. E à meia-noite, Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Então, quando estivermos na situação de João Batista, Deus estará conosco. Deus é de confortar. A dúvida, a incerteza, ela não vem do céu, ela vem do coração do homem. E para isso é necessário a graça e o poder de Cristo diariamente. Diariamente nós necessitamos da graça e do poder de Cristo para que possamos, no momento de escuro, né, no momento que estivermos sozinhos, possamos ser confortados, consolados com a presença dos anjos e com a pessoa do Espírito Santo em nosso coração. Se João sofreu isso, quem será? Como vamos, né, suportar uma solidão? Assim que Deus nos dê a sua graça, o perdão e a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo, possamos almejá-la sempre, para que no momento mais difícil da nossa vida, né, nós possamos estar firmes na fé, confiante que aquele que prometeu de estar em nós de maneira na nossa vida cotidiana, ele estará no momento mais difícil da nossa vida. Isso podemos contar. Cristo não está presente, mas ele pode enviar os seus anjos, a pessoa do Espírito Santo, para nos dar certeza da nossa fé. Que Deus abençoe, nos dê graça, e nos ajude, e nos faça, como João, um ministério destemido, um ministério que vem do céu, né, confirmando a palavra de Deus para os últimos dias. Que Deus abençoe, nos dê sua graça. Obrigado pela atenção de todos. Amém.